João 3:1. Sabe, há uma diferença entre viver na esperança de que Deus é o seu Pai e ter fé de que Ele é. Na esperança você ainda aguarda essa verdade, na fé você tem certeza. Em 1 João 3:1 diga: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Sabe, o trabalho do inimigo é impedir que você não viva a paternidade de Deus em sua vida. Muitas vezes nós conseguimos chamar Deus de poderoso, muitas vezes nós conseguimos chamar Deus de provedor, mas nós temos uma dificuldade de vê-lo Deus como Pai. Porque, de alguma forma, o inimigo conseguiu ferir a forma como enxergamos a paternidade. E uma das formas que o inimigo usa para termos o espírito de orfandade é através da família biológica e os círculos sociais. Então, quando um casamento é destruído, quando uma relação entre pai e filho não tem diálogo, quando tem filhos que são órfãos de pai vivo, então, se eu tiro o pai, eu tiro o provedor. Se eu tiro o pai, eu tiro a segurança. Se eu tiro o pai, eu tiro aquele que afirma e aponta para o meu caminho. Então, existe uma pesquisa que fala que a ansiedade só aumenta por falta de paternidade. A pesquisa fala que a ansiedade só aumenta por falta de paternidade. Então, por falta de paternidade, também gera também uma crise de identidade. Gera também uma crise de identidade, gera também uma instabilidade emocional, uma depressão, uma busca excessiva por aprovação. E as boas novas do reino por mais que você tenha nascido em um lar destruído, talvez órfãos de pai vivo, sei lá, você tem um Pai celestial que nunca falhará com você. Você tem um Pai que te ama antes de você o amá-lo. Ele entregou o seu tudo para que hoje você o encontrasse. A palavra de Deus fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Quando você pega o seu filho que acabou de nascer, o seu sentimento naquele exato momento é sobre um amor incondicional. Quantos aqui são pais aqui? Eu lembro quando eu peguei meu filho, eu falei assim, cara, meu Deus, primeiro, ele parece com o papai. Outra coisa que o sentimento que eu tive é aquele amor incondicional, aquele amor que você está disposto a entregar tudo pelo teu filho, você está disposto a morrer pelo teu filho. Quantos aqui já tiveram esse sentimento? Esse sentimento, você pega o teu filho e fica, meu Deus do céu. Lembro da primeira vez que meu filho ficou doente, eu queria estar no lugar dele. Sabe, eu queria receber a injeção no lugar dele. Quando eu levei meu filho para o hospital, pela primeira vez, doentinho, eu lembro que a Flávia dava altos choros. Ah, vai morrer. Meu Deus, seu moço. E a enfermeira, bastante delicada, vai morrer não. Vou tirar o sangue, de repente, meu Deus, por que não eu? Esse é o sentimento como pai. Você tem um amor incondicional, você está disposto a morrer se for preciso. Se como pai terreno, você está disposto a fazer isso, imagina o que o seu Pai celestial fez por você. Sabe, como pai, você sempre vai achar o seu menino bonito, sim ou não? Fala assim, cara, meu filho é bonito. Enquanto todo mundo assusta com seu filho, meu Deus do céu.
Será que vai ter jeito? Será que vai ter solução? Você fala assim, cara, meu filho é lindo demais. Eu lembro que eu peguei meu filho, ele saiu meio amassadinho assim, com um beição daquele tamanho. Eu falei assim, meu Deus, é difícil. Aí eu falo, não, gente, é difícil o neném nascer bonito, mas o meu filho nasceu bonito, com aquele beijo. Porque como pai, você sempre vai achar o seu filho lindo. Sabe, e essa é uma grande revelação que Jesus veio trazer para nós. No tempo de Abraão, Deus se revela como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. No tempo de Moisés, Deus se revelou como Yahvé, eu sou o que sou. Agora, quando Cristo vem, Ele diz o seguinte, quando vocês orarem, digam, Pai Nosso. Pai Nosso, todo mundo conhece essa oração em Mateus 6, que fala, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Eu amo essa oração porque essa oração fala alguns pontos comigo. O primeiro ponto é, se eu tenho o Senhor como meu Pai, eu não tenho falta de nada. Se eu tenho o Senhor como o meu Pai, eu não tenho o que preocupar. Se eu tenho o Senhor como meu Pai, eu tenho tudo. Quantos aqui tem o Senhor como seu Pai e tem tudo? Se você tem o Senhor como seu Pai, você não tem o que se preocupar, você não anda preocupado, porque o Senhor é um bom Pai. Segundo ponto que eu aprendo também nessa oração, que a vontade de Deus sempre estará acima da minha. Eu começo a entender que se a vontade de Deus está acima da minha, então ela é boa, perfeita, agradável. E eu começo a abraçar essa realidade. Outro ponto que eu aprendo aqui também nessa oração, como Pai, Ele me ensina a perdoar, como Ele me perdoou. Eu preciso ser parecido com Ele, então se Ele me perdoa, eu também preciso perdoar. Último ponto que eu vejo dessa oração, Ele sempre estará nos protegendo. Não sei se você sabe, mas se você está aqui hoje, se você está aqui sentado, você tem grandes motivos de agradecer a Deus, porque Ele te protegeu até aqui. Quantos aqui são gratos a Deus pela sua vida? Sabe, você tem grandes motivos de agradecer a Deus. Você, cara, Deus tem nos protegido em cada detalhe. Eu sempre gosto de ver isso com os nossos filhos. Você que teve uma criança pequena, né? Meu filho está numa fase agora, ele está andando. Então, para quem é pai, sabe que vai entender o que eu estou falando. Cara, eu vejo Deus protegendo ele a cada momento. Com certeza Deus coloca lá uns 3 anjos lá. Ele parece que vai cair, mas não cai. Ele cai perto de uma coisa perigosa e passou raspando. Porque Deus está protegendo em todo momento. E é assim, muitas vezes Deus está nos protegendo em todo momento. E tudo que nós precisamos é ter um coração grato. Agora, quando você tem esse entendimento que é filho de Deus, tudo muda. Você não tem uma mentalidade de órfão, agora você tem uma mentalidade de filho. Então, o primeiro ponto é, todo filho de Deus tem um relacionamento íntimo com o Pai. Como filho, eu quero agradar o meu Pai. Como eu agrado meu Pai? Sabe, primeira coisa que eu quero te ensinar, você agrada o seu Pai sendo obediente. Diga comigo, obediência. Não é sobre aquilo que você faz, porque muitas vezes nós estamos fazendo tantas coisas, mas nós não estamos fazendo aquilo que Deus pediu para nós fazermos. Deus Pai, Ele se agradou de Jesus, porque Jesus foi obediente até a morte de cruz.
Então, a maior expressão de amor que você vai demonstrar ao seu Pai celestial é a sua obediência. Diga comigo, eu preciso obedecer. Diga novamente, eu preciso obedecer. Sabe, nós precisamos ser sensíveis àquilo que Deus está falando. Abraão, ele se torna pai da fé, porque ele foi obediente. O extraordinário que ele fez foi se mover quando Deus falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai da tua zona familiar, se mova. Ele simplesmente foi obediente. Então, como filho, eu quero agradar o coração do Pai. Como filho íntimo de Deus, também eu conheço o coração do Pai. Você começa a conhecer os pensamentos de Deus. Sabe, eu adoro a história de uma avivalista, não sei se já ouviu falar dela, chamada Kathryn Kuhlman. Ela era uma evangelista usada em curas, e ela sempre falava que o milagre acontecia quando as pessoas que tinham fé em Deus se abriam para o mover do Espírito Santo. Então essa mulher sempre foi uma mulher que por onde ela passava, ela arrastava multidões. Essa mulher, ela sempre foi uma mulher que por onde ela estava, milagres aconteciam, curas aconteciam. E sabe qual é o mais interessante? Depois da sua ministração, depois de curas, depois de salvação, depois de transformação, essa mulher chegava no teu quarto e a pergunta que ela fazia para Deus é: Deus, eu te agradei hoje? Será que essa mulher realmente ela queria estar no centro da vontade de Deus? Será que essa mulher realmente queria viver aquilo que Deus tinha para ela? Ela chegava no teu quarto e falava: Deus, eu te agradei hoje. Kathryn Kuhlman, com certeza, era uma mulher que tinha um coração quebrantado perante Deus. Será que nós temos coragem de fazer essa pergunta, fazer: Deus, eu estou te agradando? Deus, eu estou no centro da tua vontade. Deus, eu estou fazendo aquilo que o Senhor pediu para eu fazer. Será que nós temos essa coragem de dizer: Deus, eu estou vivendo aquilo que o Senhor mandou eu viver? Era isso que essa mulher me ensina. Ela queria agradar a Deus, porque como filho, todo filho que tem intimidade com o Pai quer agradar a Deus. Quantos aqui querem agradar a Deus? Quantos aqui querem agradar a Deus? Segundo ponto é: todo filho de Deus tem uma nova identidade e autoridade. Sabe, o sobrenatural na nossa vida é natural. Como filho, você precisa entender que o sobrenatural deveria ser natural na sua vida. Quando você pôr a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Lembra da história de um pai que pede misericórdia para o Senhor do seu filho? Ele tem convulsões, ele está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. E ele trouxe aos seus, e ele fala: Senhor, eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-los. E é interessante que Jesus, naquele exato momento, ele repreendeu os demônios. E este saiu do menino, que naquele momento em diante ficou curado. E os discípulos agora começam a perguntar: por que não conseguiu expulsar os demônios? Você consegue imaginar essa cena? Os discípulos lá, tentando praticar tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, tentando expulsar o demônio, e eles não conseguem expulsar. E o pai daquele menino fala: olha, Deus, deixa eu falar para você, você me jogou aqui para os seus discípulos orarem por mim, mas deixa eu te avisar, mestre, os seus discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus, naquele exato momento, ele expulsa os demônios. E agora os discípulos começam a perguntar: por que Deus, por que Jesus, nós não conseguimos expulsar? E eu amo isso porque ele fala assim, Jesus fala: porque a fé que vocês têm é pequena.
se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Cara, você consegue entender a fé do tamanho de um grão de mostarda? Se eu tivesse ele aqui, provavelmente você nem veria. Ele fala, a fé de vocês é pequena, mas se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer ao monte, vai daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. E ele continua falando ali, esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração ou pelo jejum. O que eu quero te ensinar nesse momento é, quantos aqui querem ter a autoridade de Deus? Quantos aqui entendem que Deus já liberou a autoridade sobre a tua vida? Quantos aqui entendem? O que eu quero te ensinar aqui nesse momento, para que você tenha autoridade, para que você aumente a sua autoridade em Deus, você precisa ter duas chaves da tua vida. Chama jejum e oração. Você precisa ter esse estilo de vida, porque a oração te conecta com Deus. O jejum, ele tira de você todas as distrações. Ele gera um coração mais sensível, um coração mais quebrantado. Então, tudo que nós precisamos como cristão é de jejum e oração. Deixa eu falar, você não vai conseguir a autoridade passando a noite toda vendo uma série. Você não vai conseguir tendo essa autoridade passando a noite toda conversando sobre a vida das outras pessoas. Não, você só tem essa autoridade quando você busca na fonte. E essa fonte se chama Jesus Cristo. É algo que nós começamos a caminhar, sabe? Começando a caminhar. Você começa a dar o primeiro passo. Você começa a dar o segundo passo. Você começa agora a entender um processo, porque é uma jornada também. Porque muitas vezes, cara, nossa, eu fiz aí 21 dias de jejum, parece que nada aconteceu. Nossa, não é assim. São anos e anos que você começa agora a viver esse estilo de vida. Se você quer ter a autoridade de Deus, eu quero desafiar você nesse momento, começa a orar mais. Sabe, tem momento que eu estou lá na academia, cara, que a gente pensa assim, cara, quando eu orar, eu vou orar em secreto. Amém? É importante você orar em secreto. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos orar em todo tempo. Diga comigo, todo tempo. Tem momento que eu estou lá na academia, fazendo a escadinha, coloco o meu fone e eu, eu vejo que alguns personal olham para mim e falam assim, cara, esse cara é meio doido. Aí eu abaixo o volume, porque muitas vezes a gente está com fone. Aí eu começo a orar, em todo o tempo. Em todo o tempo nós devemos orar como filhos de Deus. Porque quando mais você ora, mais você tem acesso àquilo que Deus tem sobre a tua vida. Sabe, em todo o tempo eu começo a buscar a presença de Deus. Eu entro no carro. É um momento oportuno de você gritar, dar uns glória a Deus lá dentro do carro, né? Você já viu uma pessoa que está ouvindo um som dentro do carro, expressa, não é? Assim, meu Deus, que alegria é essa? Eu entro dentro do carro também, eu começo a orar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Deus, para onde o Senhor quer me levar? Eu começo a buscar a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela está em você. Quando você começa a orar, você começa a entender que a presença de Deus não está simplesmente dentro das quatro paredes. Quantos aqui estão entendendo isso? Quando você começa a orar, você começa a entender que você não precisa vir somente no domingo para você sentir a presença de Deus. Porque existe algo em você que te acompanha em todos os lugares. Esse algo se chama Espírito Santo. E quando você está com o Espírito Santo de Deus, você começa agora a se conectar, você começa agora a orar. No seu coração, você começa a interceder, você começa a sentir a presença de Deus. Então, Lucas, é possível eu sentir a presença de Deus no meu quarto? É possível você sentir a presença de Deus no meu quarto. Lucas, é possível eu sentir a presença de Deus quando eu estou trabalhando? É possível você sentir a presença de Deus quando você está trabalhando? É possível eu sentir a presença de Deus quando eu estou estudando? É possível você sentir a presença de Deus quando você está estudando? Então, como filhos, nós temos essa intimidade. O Espírito de Deus está em nós. Quantos aqui são graças a Deus porque o Espírito Santo de Deus está em você? O Espírito Santo de Deus está em nós. Então, por onde eu for, o Espírito Santo de Deus está comigo.
Por onde eu ando, o Espírito Santo de Deus está comigo. Sabe, eu começo a carregar a presença de Deus, eu começo a carregar a glória de Deus. Eu começo a ver Deus falando comigo, trazendo revelações poderosas, porque eu estou constantemente vivendo uma vida de oração. E é sobre isso, quando nós somos filhos, nós temos acesso ao coração de Deus. Ei, deixa eu falar para você. Você não deve aceitar menos do que está acontecendo no céu. Se está acontecendo no céu, também tem que acontecer na tua vida. Por isso que em todo momento você vai ver Jesus, quando Ele cura os enfermos, quando Ele expulsa os demônios, Ele fala, eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Em todo momento que Jesus está pregando as boas novas do reino, Ele está falando assim, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Ele está nos ensinando que eu e você temos acesso ao reino dos céus. E último, aliás, segundo ponto, o Filho de Deus tem o poder para transformar. Quanto mais eu contemplo a Deus, mais semelhante eu me torno. Sabe, é impossível você ter um encontro com Deus e não obter uma transformação interna. O único lugar que traz uma transformação é quando você aprende a entrar na presença de Deus. Então, a palavra fala que quando Moisés sobe ao monte de Sinai, quando ele desce, o seu rosto brilha intensamente, ao ponto que ele teve que cobrir com o véu. Sabe, existe um lugar que você é transformado. Esse lugar é a presença de Deus. Deixa eu falar para você. Como filho, Deus te chamou para habitar na presença dEle. Quantos aqui estão entendendo? Digo amém. Quantos aqui querem habitar na presença de Deus? Sabe, como filho, Deus chamou para você habitar. E eu quero, nesse momento, compartilhar. Quantos aqui querem aprender a entrar na presença de Deus? Quantos aqui querem aprender na presença de Deus? Quero chamar a banda nesse momento, o time. Sabe, a palavra fala que como filho nós temos acesso ao Pai. Acesso à sua presença. A Bíblia nos ensina que o véu do templo já foi rasgado no momento da morte de Jesus. E é interessante porque Mateus 27:50 fala, e Jesus clamando em outra voz, e outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Então, o que eu quero que você aprenda aqui nesse momento, antes de ensinar você a entrar na presença de Deus, o que era o véu do templo? No templo de Jerusalém, havia um véu, cortina grossa, que separava o lugar santo dos santos dos santos. Os santos dos santos era onde ficava a presença de Deus. E apenas um sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez por ano. Então imagine comigo. O santo dos santos ficava a presença de Deus. E somente um sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Então, o véu, ele representava a barreira entre Deus e os homens, causado pelo pecado. E o significado do véu rasgado é acesso direto a Deus. Antes, apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santos dos Santos. Com a morte de Jesus, todos podem se aproximar de Deus através dele. E nós vemos aqui o fim do sistema de sacrifício.
O sumo sacerdote oferecia sacrifício pelos pecados do povo. O sumo sacerdote oferecia sacrifício perante o povo. Jesus foi o sacrifício perfeito, tornando desnecessário o antigo sistema. E nós vemos aqui agora a nova aliança em Cristo Jesus. Em Hebreus 10, 19, ele fala: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santos dos Santos, pelo sangue de Jesus, diga comigo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Agora o véu simboliza o corpo de Cristo, que foi partido para nos dar acesso ao Pai. Sabe o que eu quero falar para você nessa noite? O véu foi rasgado. E como filhos de Deus, nós temos acesso ao Pai. Nós temos acesso a Deus. Eu não preciso do intermediário. Nós temos acesso a Deus. Será que você consegue entender essa nova identidade que você tem em Cristo Jesus? Será que você consegue entender que agora você é filho, remido, lavado pelo sangue de Jesus, justificado? Você consegue entender agora que você não precisa do intermediário para ter acesso a Deus? Porque o véu foi rasgado. E tudo que nós precisamos é entrar. Imagina comigo, o véu rasgado. Tudo que nós precisamos é entrar no santo lugar. Qual é o santo lugar? Onde habita a presença de Deus. É nesse lugar que as nossas forças são renovadas. É nesse lugar que nós temos paz. É nesse lugar que nós temos alegria. É nesse lugar que a ansiedade vai embora. É nesse lugar que o medo vai embora, a tristeza vai embora. Sabe qual é o lugar? O lugar da presença de Deus. É nesse lugar, quando você entra na presença de Deus, você fala: Deus, eu quero entrar na tua presença. Sabe, Davi fala: mais vale um dia em tua presença do que 1000 em outros lugares. Davi, ele fala: cara, mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 em outros lugares. Davi sabia entrar na presença de Deus. Davi sabia se conectar com a presença de Deus. E o que eu quero dizer para você nessa noite: como filho, você tem esse acesso. Você só precisa entrar. Quando você entra nessa presença, parece que o tempo não passa. Existia momento que eu estava lá, no meu quarto, eu começava agora a me conectar com Deus. Eu entrava na presença, sabe aquele momento? Você vai entrando, a presença de Deus vai enchendo o teu quarto, a glória de Deus vai enchendo o teu quarto. E aquele exato momento eu começava a buscar mais Espírito Santo de Deus, mais Espírito Santo de Deus, mais Espírito Santo de Deus. Quando eu ia ver, já tinha passado 7 horas. Quando eu ia ver, muitas vezes já tinha virado a noite. Porque nós, como os filhos, fomos feitos para habitar na presença de Deus. Nós, como os filhos, fomos feitos para estar na presença de Deus.